e vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse recanto tão gostoso, que nos ensina a amar e por que não, sermos amados. Agradecemos a espiritualidade boa e amiga, sempre atuante, sempre nos recebendo com os braços abertos, independendo de nós, cor, raça, idade, seja lá o que eu for. Que Jesus possa nos abençoar sempre, possa abençoar também as pessoas que vieram à procura de um alento, à procura de um abraço, de um familiar já do outro lado, que ele possa ser receptível a esse abraço, que se faça merecer esse abraço, que Jesus possa iluminar o Roberto Carrilho, dando a ele o dom da palavra, com carinho, com bastante clareza, que possa iluminar a Joana com a leitura, que seja esclarecedora, que possa abrir a nossa mente, os nossos corações, para receber aquilo que a espiritualidade já vem preparando na semana. Que Jesus possa nos abençoar e damos a primeira parte do trabalho por iniciada. Que assim seja. O mal e o remédio. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas sofridas e amarguras, e quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. Homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso Mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado os vossos dias de bem-aventurança e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo de todas as glórias e lhe tiver devolvido o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau do desprezo e da miséria, estendido no monte de lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por quererdes experimentar bem esse vosso servidor. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Que nosso querido Pai possa abençoar a tarde de hoje, principalmente a mim, que já confesso que às vezes eu não entendo algumas situações na minha vida e custa às vezes a tentar compreender, entender e aceitar principalmente. Mas enfim, estou aqui hoje para falar sobre isso, porque as coisas nem sempre são da maneira que a gente espera ou nos apresentam, né? Para iniciar, eu vou contar uma história de uma pessoa que estava numa estrada e vieram 3 bandidos assaltá-la. E ela, percebendo a aproximação deles, saiu correndo. E correu, e os 3 bandidos atrás dela. E ela desesperada, né, falando, poxa, para onde que eu vou entrar? Por onde eu vou sair, né? Como é que eu vou escapar dessa cilada e desses bandidos? Ele vê uma trilha no meio do mato, e ele fala, vou entrar aqui. Entrou e se escondeu. E na hora que ele se escondeu, o que ele fez? Ele falou, vou pedir a Deus, né? Vou orar e vamos ver se a ajuda vem, se o milagre aparece, se apresenta para mim. Aí ele fechou os olhos
e começou a rogar a Deus: querido Pai, que a espiritualidade, os meus espíritos familiares possam me ajudar nesse momento, plasmar um muro, fechar essa mata, enfim, que possa fechar essa trilha, eles não me verem aqui dentro e não entrarem aqui e me achar. Ele, terminando a oração, ele abriu os olhos assim, e para surpresa dele, ele olha para a entrada da trilha e não vê nada. Vê apenas uma aranha começando a tecer uma teia. E nesse momento ele falou: meu Deus, eu pedi um muro, não pedi uma teia de aranha. E aí ele voltou a rezar. Aí durante a oração dele, ele abriu o olho e estava lá a aranha assim, fazendo a teia. Ele falou: não, estou perdido agora. E nessa hora os bandidos se aproximaram e começaram a falar: cadê ele, cadê ele? Aí, não, vamos continuar reto. Não, olha, tem aquela trilha ali, vamos ver ali se ele não está lá. Aí veio um, olhou assim, falou: não, aqui não, ó, tá, tem até uma teia de aranha, ninguém passou por aqui. E foram embora. A moral dessa história é que muitas vezes a gente pede muros para nos sentirmos seguros, protegidos na nossa vida, e aparecem outras coisas, né, como a teia da aranha que a gente julga que é imprestável e vem nos auxiliar. Então, muitas situações na nossa vida, a gente leva em consideração muito mais pela percepção do nosso egoísmo, do nosso orgulho, do que de uma visão de um todo. Principalmente nós espíritas, que já detemos um conhecimento que é a respeito do que? Das causas anteriores, de que alguma coisa que eu fiz, seja nesse passado recente, ainda nessa vida, seja em outras vidas, geram consequências. E a gente às vezes quer se enganar. A gente não quer querer compreender o que está nos acontecendo. Simplesmente nos fechamos, nos rebelamos e não aceitamos aquilo. E às vezes julgamos que aquilo que está nos acontecendo é indevido, que eu não merecia isso. E quando a gente se coloca nessa posição, nós estamos nos colocando numa posição de inferioridade. Nós estamos nos colocando numa posição de estagnação. E o que Deus mais quer na nossa vida é que a gente evolua, que a gente progrida, que a gente vá para frente. E quando a gente fica ensimesmado, achando-se, se vitimizando, achando que isso eu não merecia, isso não podia acontecer comigo, porque é só comigo, porque aquilo, a gente cria uma estagnação. E muitas vezes cria novas oportunidades de soerguimento para nós. E que, na verdade, muitas das vezes são outras dificuldades. E aí a gente entra naquele turbilhão, parece que a minha vida virou um inferno. Mas, na verdade, a gente não está conseguindo compreender a situação. E muito disso está no que diz respeito a querer evoluir. Muitas vezes a gente acha que evoluir é apenas adquirir conhecimento, é às vezes só fazer um bem a alguém, é ajudar, é dar uma esmola, ir lá fazer uma caridade, fazer uma assistência, fazer uma oração, fazer uma leitura edificante. Não é apenas isso. Evolução é um processo consciente, que exige de nós atenção. É um processo consciente que envolve esforços consistentes, contínuos e interligados em nossas vidas. O que quer dizer isso? Não adianta a gente um dia orar, pedir, se esforçar meio dia, um dia, uma semana, um mês,
e o resto a gente fala, agora já deu, já estou no limite das minhas forças. Não, a questão não é essa. Quem quer evoluir, quem quer progredir, se mantém no seu esforço constante. Isso não quer dizer que às vezes não vai parar sobre nós pressões, sejam externas ou até internas. O que eu quero dizer com isso? Que os nossos próprios pensamentos de desânimo, de desistência, de incompetência, de não ter forças de seguir mais adiante, não possam dar fazer com que nós vacilemos, fazer com que nós fiquemos inseguros em relação à rota que a gente está. Mas isso também não nos impede de continuar. E mesmo que as pressões também sejam externas, sejam de obsessores encarnados, desencarnados, porque muitas vezes nós temos dentro do nosso âmbito familiar, profissional, de amizades, aquelas pessoas que às vezes a gente não percebe conscientemente, mas vivem pondo a gente para baixo. Um dia dá um elogio, ai, você está linda hoje. Dá 2 dias, fala, nossa, como você está gorda. Então assim, a gente não percebe isso. E às vezes são pessoas que nós amamos, que nos amam também. Mas vivem colocando a gente para baixo. E aí a gente fica nos altos e baixos, nos altos e baixos. Mas é bom sempre lembrar, pessoal, a culpa não é dessas pessoas. A culpa é nossa. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quem pode e tem a maior eficiência em fazer mal a nós, somos nós mesmos. Nós temos que ter esse discernimento. Nós temos que ter esse pensamento com a gente. Porque a gente pensando assim, a gente consegue se blindar, a gente consegue se proteger de difamações, de ironias, de julgamentos, enfim, de impropérios, de xingamentos, de mentiras sobre nós, de traições. A partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, a gente vai conseguindo assumir o controle da nossa vida. E para isso a gente precisa ter essa atenção no que está acontecendo na nossa vida. Na vida, nós temos 3 tipos de alimentos. Um deles é o ar, né? Que a gente precisa aqui, encarnados, a gente precisa respirar para manter o organismo, né, o pulmão cheio de oxigênio, abastecendo as células, fazendo os processamentos de energia. Nós precisamos da comida, né? Precisamos gerar substratos, fontes de energia para fazer com que o nosso organismo desempenhe as funções necessárias. E tem a terceira delas que a gente não se atém, que são justamente as impressões nossas. O que a gente está colhendo com os nossos olhos, com as nossas sensações, com os nossos sentidos, com os nossos ouvidos. E isso é o ponto mais importante da nossa vida. É nesse ponto que a gente começa a adquirir o controle do roteiro da nossa vida. Para onde a gente quer ir, em que velocidade eu quero ir. A partir desse momento a gente começa a ter as rédeas da nossa vida. Se a gente não começa a pensar assim, a gente sempre vai ficar ao entre aspas, né? Ao Deus dará. As coisas vão ficar acontecendo até a hora que eu for obrigado. Eu vou ter que, em algum momento, vão acontecer coisas na minha vida que eu vou ter que me obrigar a prestar mais atenção, porque eu não vou aguentar mais ser traído, eu não vou aguentar mais ser magoado, eu não vou aguentar mais ter que brigar com todo mundo a todo tempo, eu não vou aguentar mais desconfiar de todo mundo a todo tempo, eu não vou aguentar mais cismar com todo mundo a todo tempo. Uma hora eu vou cansar. Uma hora isso vai me exaurir as forças, e aí eu vou ter que prestar atenção o que eu estou fazendo com a minha vida.
Com quem eu estou andando? Aonde eu estou indo? Aonde eu quero ir? Aí começam as crises existenciais. Começam, seja em que idade for, às vezes. Normalmente é depois da meia-idade, né? Aí alguns variam de 30, 40, 50 anos. Uns até são mais tardios, né? Às vezes com 60, 70. Mas às vezes a gente cai a ficha. Então, para que deixar cair a ficha e a gente já não começar a apostar nisso? Começar a querer perceber melhor a nossa vida. Isso é super importante. Se a gente não começa a ter esse tipo de reflexão, as coisas sempre vão ser surpresas para nós, vão sempre nos desagradar, vão sempre nos transtornar, vão sempre nos perturbar. Porque aqui hoje, pessoal, infelizmente eu estou falando das coisas ruins. As coisas boas, muitas vezes a gente acontece, até esquece, né? Rapidamente. Mas as ruins são as que a gente faz questão de manter, né? E de ficar na nossa mente nos perturbando, e às vezes anos, às vezes existências. Tá? Então, nós somos, eu vou desenhar um olho aqui. Nós somos observadores da nossa própria vida. E a gente, em determinadas situações, que eu vou definir aqui como um alvo, aqui nessa linha eu vou colocar as situações que seria o presente. Em determinadas situações, que sejam elas o que for, uma perda de emprego, boa, vamos falar de perda de emprego. Uma coisa ruim. A gente começa a enxergar isso através de uma lente que a gente tem. Essa lente envolve uma série de coisas. Uma delas é a paixão que reside em nós. Cada um de nós tem uma paixão, tem uma força motora. Né? Uns buscam mais segurança, outros buscam mais desafios, uns gostam da justiça. Enfim, cada um de nós vai ter essa força e essa força que reside em nós vai filtrar a maneira da gente ver. Mas além disso, vão ter as nossas virtudes, as nossas conquistas que a gente já somou para as nossas vidas, os nossos vícios, né? Os nossos defeitos, as nossas imperfeições, aqui entre eles o nosso orgulho e o egoísmo, e também as nossas crenças. Todos nós criamos dentro de nós um sistema de crenças. A gente é criado assim, todo mundo é de pai para filho, de avô para pai, e assim vai. Olha, você tem que estudar, você tem que fazer faculdade, você tem que comprar seu carro, comprar sua casa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ficar magra, você tem que ficar bonita, você tem que isso, você tem que aquilo. As pessoas vão falar de ti se você for assim, você não pode ir assim em tal lugar, A gente vai criando um sistema de crenças e isso gera uma série de filtros. E que muitas vezes distorce para nós. O exemplo da perda de emprego. Muitos de nós, quando é demitido, a gente fica com raiva, dependendo das minhas virtudes e do balanço aqui com os meus vícios, eu posso me sentir diminuído. Na verdade, a empresa precisava escolher aleatoriamente, precisamos escolher um bando de auxiliar lá de produção, um bando de gerente, e vai esse, todos são bons. Então tá, vamos os mais jovens então, esse. Acabou. Uma decisão. Só que a gente filtra essa impressão que a gente colhe para a nossa vida, vai depender muito da minha construção, das minhas crenças, das minhas virtudes, dos meus vícios. Uns vão se abater, poxa,
eu não sirvo para nada. Outros vão ficar morrendo de raiva, de revolta, eles vão ver, eu vou me vingar, eu vou na justiça do trabalho, eles estão errados, eu vou processar. Ou assim, outros vão ficar com raiva, mas você vai ver, eu vou conseguir um emprego melhor. E aí realmente consegue. Às vezes uns têm o seu próprio negócio. Então, na hora que acontece isso, eu não estou, às vezes enxergando outros pontos, outras situações, que eu chamaria aqui de cenários, que é o futuro. Então, continuando nesse exemplo, o cara perdeu o emprego, mas está se armando para ele num futuro, talvez aquele sonho dele de ter o seu negócio próprio. E aí, ele não vai enxergando isso. Alguns de nós conseguem enxergar. Passa por esse filtro e fala, não, agora chegou o momento. Eu fiquei com raiva, fiquei chateado, porque não é fácil ser demitido, mas eu começo a vislumbrar, é aquele chavão, é aquele ditado, é a males que vem para o bem. Mas isso depende de quem? Não é de Deus, não é de quem mandou-me embora. Não é da situação econômica da cidade, do país, do estado. Isso depende de cada um de nós. Eu começar a observar as coisas de outra maneira. Tem uma outra situação que envolve questões, que são experiências já, que envolve o passado. Então, às vezes quando alguém perde emprego, o orgulho dela é tanto que ela não consegue enxergar as falhas que ela cometeu, que ela vivia dentro da empresa fazendo fofoca, matando tempo, não dando resultados. Então ela ela não consegue enxergar no seu passado os motivos que levaram a criar essa situação presente. E o orgulho faz muito isso conosco. Eu prefiro não me sentir diminuído, eu prefiro não me esforçar, eu prefiro não assumir os meus erros, as minhas falhas, eu prefiro nem investigar se realmente eu não tive falhas para acontecer essa demissão. Então, muitas vezes, a gente tem esses cenários, as situações presentes, o que a gente já experienciou, e a gente não consegue interligar isso. Porque muitas vezes eu posso realmente ser mandado embora porque eu fui incompetente, não estava dando resultado. Mas eu também posso começar a cobrar de mim mesmo. Falar, não, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso arrumar uma situação diferente. Eu preciso chegar nesse cenário aqui, porque se um dia eu quero ter um negócio, eu preciso também ser um bom funcionário. Como é que eu vou comandar pessoas se eu mal sei ser comandado? Então, eu posso usar essa experiência, eu começar a enxergar ela de outra maneira. Só que isso vai depender de cada um de nós, não vai depender de aconselhamento, de orientação, de vir a um centro espírita, não. Vai depender da gente começar a querer observar isso, da gente querer avaliar como é que está a nossa vida, aonde eu possivelmente errei, se eu errei, o que eu posso fazer para melhorar. O exemplo é de perda de emprego. Mas a gente pode aqui elencar uma série de situações, de traições. Muitas vezes, nesse trajeto aqui do passado para o presente, existem sinais que nos foram dados. Sejam eles pelo chefe, que já vinha falando, olha Roberto, chega mais cedo,
Teus colegas normalmente chegam mais cedo, já estão na lida, você sempre está chegando às 9. Fala brincando. Mas eu levo ainda na brincadeira. Não vou prestando atenção. Só depois que acontece é que eu vou fazer. Alguns de nós ainda conseguem somar esses sinais e falar, meu Deus, cara, o cara já estava me dando a letra que ele qualquer hora ia me mandar embora e eu comendo bola, marcando toca. E é assim, às vezes em traições conjugais, por exemplo, ou até traições profissionais, que você fica lá confiando na pessoa, fala a sua vida toda para ela, fala, eu não gosto dela, eu não gosto da fulana, eu não gosto da ciclana, fico entregando tudo de mão beijada e a pessoa só levando as informações. Aí quando a gente vê, ninguém mais quer a gente dentro do lugar, ninguém mais gosta de nós, porque a gente ficou lá falando, difamando, às vezes até com justas razões. Mas entregamos o ouro ao bandido. Mas muitas vezes alguém chegou lá para nós, sabe, eu não gosto muito do fulano. Ele é meio traíra. Daí você, não, ele é parceiro, é brother, tá fechado comigo. Aí quando acontece e descobre, ai meu Deus, que traição, quero matar o cara, quero, sabe, acabar com ele. E aí, quando a gente percebe os nossos erros, a gente às vezes entra em outros mecanismos que a gente também ainda não sabe lidar. Porque errar e falhar é o que mais a gente faz. É inevitável, somos imperfeitos. Quem tem um mínimo de humildade vai aceitar isso. Que às vezes a gente vai educar mal os filhos, que a gente às vezes vai cometer erros profissionais, que a gente ainda vai, de repente, ter discussões desnecessárias. Mas, enfim, são coisas que a gente vai ter que começar a prestar atenção e assumir. Não tem outro. Só que muitos de nós, quando ocorrem as perdas, ou frustrações, a gente às vezes, alguns de nós criam um mecanismo muito perverso dentro de nós mesmos. Quando ali no começo eu falei que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, isso aqui representa bem. Dentro de nós temos um réu, um juiz e uma vítima. Isso aqui sou eu. Então, quando eu erro, eu me sinto um bandido. Eu errei, eu pequei, eu não devia. Aí eu começo a me julgar. Eu começo a falar, não, eu não mereço ter as coisas, eu não mereço aquilo, eu não mereço isso. E aí eu começo a entrar na vitimização também. Ao mesmo tempo que eu sou o bandido, eu sou a vítima. E muitos de nós faz disso um círculo vicioso, aonde eu fico permanentemente me julgando, me punindo, me castigando e ao mesmo tempo sofrendo. E isso só sou eu. Vocês conseguem compreender isso? Levanta a mão quem compreendeu, por favor. Boa. Quem também não, pode levantar, porque eu não vou explicar de novo. Estou brincando. Mas é importante a gente entender isso, pessoal. Isso aqui mostra que a força está com cada um de nós. Isso mostra o nosso poder, o poder do livre-arbítrio. Isso aqui explica o porquê de muitas mulheres permanecerem casadas com maridos que batem nelas, que sofrem violência moral e física. Muitas vezes eu acho que eu estou merecendo aquilo, porque nós fomos criados num sistema de crenças achando que a gente tem que ser aceito pelos outros.
que a gente não pode ser rejeitado. E às vezes algumas mulheres na sua, não é fraqueza, mas na sua fragilidade, aceitam isso achando que merecem aquilo. Porque inconscientemente acham que aquela rejeição, né, aquele maltrato, é porque ela não está agradando. Esse é o maior erro que nós, principalmente na sociedade ocidental, temos, achar que temos que agradar os outros. Que eu tenho que sempre ser aquela coisa social. Eu não estou pregando aqui que a gente tem que ser mal-humorado, que a gente tem que ser bocudo, sabe? Bom dia. Hoje eu não estou bem, não estou bem. Não estou falando isso, pessoal. Eu acho que sermos nós mesmos é bem diferente do que ser mal criado, ser arrogante e ser sincero demais. Tudo tem um limite. O limite é a partir do momento que a gente afeta o outro. Porque existem várias maneiras de a gente agir. Alguns gostam de já impregnar aquela energia, né? Ele está mal, oi, tudo bem? Só se for para você. Hoje é muito mais fácil chegar e falar, poxa, cara, hoje eu não estou muito bem, sabe? Às vezes é o tom de voz só, que basta melhorar para não agredir o outro, para não afastar o outro. A partir do momento que a gente começa a cuidar do que a gente fala, do que a gente está interagindo, porque a partir do momento que eu colho essas impressões na minha vida, elas vão gerando reflexos. Nós somos espelhos dessa luz toda aqui, que são as impressões que a gente colhe. Vai gerar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. E cabe a nós buscarmos forças, eu penso que são forças, da gente alinhar essas coisas, para a gente começar a ser honesto com a gente mesmo e com os outros. Eu estudando para essa palestra, vou justificar o que eu vou usar aqui para não, né? Mas foi engraçado. Eu buscando e achei um vídeo sobre uma palestra, o mal e o remédio. Aí nessa palestra, eu abri o vídeo, comecei a ouvir, comecei a achar um pouco chata, mas daí alguma coisa falou, não, continua aqui, vai, né? Falei, tá bom, vou ficar olhando assim. Aí o palestrante falou, olha, eu estou estudando psicologia e eu tenho a maior admiração pelo o psicólogo, o psicoterapeuta Carl Rogers. Aí eu achei interessante, né? Eu falei, tá, comecei a ouvir, ler, e uma coisa que tem lá, que eu nunca tinha lido, mas que eu tinha visto em outras obras espíritas, é que o Carl Rogers falava sobre congruência e incongruência. O que é você ser congruente? É você começar a pensar e sentir e agir de maneira alinhada. Então é assim, na hora que alguém fala uma coisa que te desagrada, você pega e fala, olha, o que você está falando nesse momento está me magoando, está me desagradando. Eu não estou me sentindo bem com isso que você está falando. Agora, quando a gente não está alinhado, quando a gente tem, né? Eu estou recebendo essa impressão, essa crítica, aquilo que aquela pessoa está me falando, às vezes o meu orgulho, que me exige pelo meu sistema de crenças, eu ser aceito, eu pego e falo, isso é verdade, eu sou um pouco assim mesmo, né? Mas por dentro eu estou com raiva. Estou com raiva daquela pessoa, estou chateada. E saio de lá como se tivesse tudo bem. E aquela pessoa está tranquila, feliz, que falou aquilo que queria falar. Eu ouvi aquilo que eu não queria ouvir. Não disse aquilo que eu pensava em dizer. E chego em casa e ainda desconto no meu marido, na minha filha, no cachorro, no papagaio. E piso nas formigas. É assim que a maior parte de nós age o tempo todo, nessa incongruência que o Carl Rogers falava.
Se a gente começar a ter o mínimo de sensatez, a gente vai querer ter esse autoconhecimento. Porque sem ele a gente não vai evoluir, pessoal. Não vai. Não adianta vir aqui, tomar passe, ler os livros que forem, se a gente não começar a ter esse esforço que depende de nós. Uma outra coisa que eu achei interessante do Carl Rogers é que ele começou a não tratar as pessoas como paciente, e sim como cliente. Alguns de vocês já devem estar pensando, então é um mercenário, né? Não, não tem nada a ver, é só questão de colocação. E eu acho que ele estava certo. E eu acho até que no centro de espírito a gente tinha que parar de falar o termo paciente. Porque o paciente é aquele passivo, é aquele que chega, que o médico vai tratar. Arruma aí, abre aí, faz aí o que tem que fazer e o senhor me ajuda. Na casa espírita não é assim. Alguns momentos são, quando a pessoa está com câncer, uma enfermidade ali, vai tomar um passe, ela se torna realmente um paciente. Mas quando a gente vem para uma conversa fraterna, a gente tem que pensar como cliente. Porque vocês, quando vêm para conversar como paciente, vocês saem daqui passivo. Chega lá fora, não faz nada, não se esforça, não sai da preguiça. Não ora, não faz o evangelho no lar. Aí volta aqui e põe a culpa em quem? No médico. Na verdade, no coitado de quem fez a conversa fraterna. Não está resolvendo. Você não está resolvendo a minha vida. A questão não é essa. Quando a gente pensa como cliente, o cliente ele também tem ele sabe o que quer. Não é verdade? A gente vai comprar uma coisa, a gente sabe o que quer. A gente pode ter umas instruções ali e tal, mas a gente sabe o que quer. Quando a gente quer alguma coisa para a nossa vida, a gente tem que ter compromisso com ela. Eu não posso delegar a minha evolução a outra pessoa. Isso é a maior insensatez que a gente faz. A vida é nossa. Eu não posso culpar, eu não posso pôr nas mãos, eu não posso fazer com que outros decidam por mim. Se isso está acontecendo na vida de alguém, pare com isso. Porque você não está enxergando esse cenário futuro aqui. Por hora está sendo bom porque está sendo cômodo, alguém está tocando a minha vida, alguém está dizendo, vai para cá, vai para cá, vai para cá. E se vocês forem em algum lugar, algum centro espírita, alguma outra religião, que alguém fique te dizendo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que se separar, você tem que fazer aquilo, você tem que vender isso, você tem que abandonar essa família. Pense bem. Não quero dizer que quem diga isso é má pessoa. Pode estar enxergando só as situações presentes, não está avaliando as consequências do que está dizendo. Mas nós, cada um de nós aqui, pode e deve ter essa consciência. Porque a vida é de cada um de nós. Não é da outra pessoa. A outra pessoa vai falar o que quiser. Cada um vai ter as suas impressões. Cada um vai ser observador da sua própria vida e também a dos outros. Mas lembremos que a gente vai avaliar os outros de acordo com o quê? Com essas coisas aqui. Com as nossas crenças, com as nossas virtudes, com os nossos vícios. Então prestemos bem atenção, não coloquemos a salvação da nossa vida nas mãos ou nas palavras ou nas receitas de outras pessoas, sejam de pai, mãe, filho, irmão, vizinho, de terapeuta fraterno, de médium, seja quem quer que for. A vida é de cada um de nós. E é essa responsabilidade que a gente tem que assumir. Porque senão, eu vou sempre entrar aqui, mas eu fiz o que a pessoa falou. Ela me traiu. Como eu fui burro, como eu fui burra. Eu segui aquilo, não devia ter feito. Porque muitas vezes a gente quer
as coisas prontas já, facilitadas. A gente precisa começar a parar de pensar assim. Esses dias eu vi na TV, eu até chorei assim, que eu falei, meu Deus, cara. Não sei se vocês vão lembrar no Maranhão, aquela mãe que estava descendo do ônibus e o pessoal a penitenciária lá estava incentivando o pessoal a botar fogo nos ônibus. E ela foi sair e ela tinha uma filhinha de 6 anos que morreu carbonizada, queimada. Acho que não chegou a carbonizar, mas queimou tanto o corpo dela que ela faleceu. E esses dias eu vi no jornal, na TV, essa mãe. Cara, olha gente, que coisa, meu. Eu não sei se eu no lugar dela, eu ia enxergar as coisas como ela está enxergando. Talvez eu ia enxergar que não há justiça, que Deus eu não mereço. Porque o que ela passou, ela contando ali, eu vendo, foi, olha, ela estava para descer do ônibus, daí vê 3 bandidos armados, ela falou, o que eu faço? Com um nenê no colo, outra na mão, o que eu faço? Eu pulo, desço e tomo bala? Ou fico aqui, né? Mas isso foi 1 milésimo de segundo. O tempo dela falou, tá, a gente vai descer, espera um pouco. Já deu a explosão. Só deu tempo dela virar assim, queimou todas as costas dela, o pezinho do nenê que ficou para cá, e a menina que estava desse lado incendiou inteira. E essa mulher no hospital lá, falando, olha, não foi fácil, mas eu estou bem agora. Eu estou entendendo, eu estou compreendendo, cada dia é um dia, mas se foi assim, teve que ser assim. Será que todos nós enxergaríamos assim? Nesse livro, Cidades Espirituais, quem já comprou? Levanta a mão. Quem não comprou, pode comprar. Mas tem que comprar, tem que prestigiar a obra da casa. Aí o autor está aí, vai autografar. Nesse livro, eu não posso falar. Não é merchandising, tá? Porque eu já li, eu sei do que eu estou falando. Lá tem algo que explica algumas coisas. Tem um falecimento ali que, se você for ler no livro lá Notícias do lado de lá também, vocês vão encontrar a mesma história. Uma parte dela, mas nesse livro você encontra uma justificativa para as coisas. Eu estava até falando com o Zé Araújo. A mãe dessa pessoa ali, cara, muito abençoada, um abraço aí para ela, se ela estiver nos vendo, a Regiane. Cara, ali explica o acidente do filho dela, por que aconteceu. Então nada acontece assim, não é fatalidade, não é nada. É uma conjunção de fatores, sejam de outras vidas, de necessidades que existem, seja de quem está perto, da própria pessoa. Então a gente não deve julgar, às vezes, as situações ruins como desesperadoras. Eu sei que é fácil falar. Eu mesmo já passei por situações que eu falava, meu Deus, não sei, sabe? Mas não é o melhor caminho. Não é. Tenho certeza disso. Não adianta se desesperar, não adianta a gente amaldiçoar as pessoas, a Deus, a vida. Não vai adiantar. Isso é estagnação. É como eu falei no início, gente. Evolução é um processo consciente, que envolve esforços contínuos, consistentes. O que quer dizer consistência? Com força, com determinação e interligados. Eu tenho que começar a pensar, observar as coisas. Eu quero ir por esse caminho, eu vou. Eu não vou deixar. Vocês podem ver um atleta, quando ele se prepara para uma Olimpíada, uma Copa do Mundo, ele vai, se concentra, ele se dedica, ele fica sem ver a família, ele vai, se esforça e vai. Agora eu tenho que passar essa meta, depois essa. E vai lá e conquista o objetivo. Na vida íntima nossa também tem que ser assim.
A diferença é que todo dia quando a gente faz isso, todo dia que a gente está evoluindo, progredindo, se esforçando, nós estamos já ganhando. Essa é a grande diferença. É uma vitória todo dia quando a gente acorda, ora e planeja o dia conforme a gente tem aprendido, conforme os exemplos que a gente lê no Evangelho. E aí vocês vão vendo as pequenas vitórias que a gente vai tendo. Muitos de nós vai somar algumas vitórias, já vai se achar esse orgulho aqui que estava meio diminuído, às vezes aumenta. E aí a gente tem algumas quedas para a gente, às vezes, voltar com tudo. Mas depende de nós. Eu ia falar, mas eu vou ler porque eu não, como eu escrevi, talvez eu não ia lembrar de tudo, mas para finalizar aqui, o tema da palestra, né, que nem sempre as coisas são como se apresentam, eu fiz aqui algumas, não é poesia nada, mas é um texto, né? Então, nem sempre as pessoas que amamos vão pensar como nós pensamos. Nem sempre dizemos o que realmente pensamos. Nem sempre seremos aquilo que almejamos ser. Nem sempre Deus nos dará aquilo que pedimos. E também nem sempre ficaremos bem com essa sábia decisão que vem para nos proteger. Nem sempre entendo porque desejo aquilo que não deveria querer. Mas nem sempre vou deixar de querer. Nem sempre temos vontade firme para com os nossos ideais. Nem sempre desejaríamos estar reencarnados. Mas nem sempre iremos gostar de ficar apenas na erraticidade. Nem sempre a vida mostrará momentos agradáveis. E nem sempre constatarei aqueles que já houveram. Nem sempre olharemos para nós mesmos e ficaremos contentes. Mas nem sempre ficaremos tristes com isso. Nem sempre minha família será meu grupo mais querido. Mas nem sempre aqueles que desejamos estar juntos serão os melhores professores. Nem sempre nossa casa será nosso lar. Nem sempre quem mora lá será nossa família, apesar de ter o mesmo sangue. Mas nem sempre serão estranhos para nós. Nem sempre compreendemos porque devemos fazer coisas que não gostamos. Nem sempre teremos tempo para fazer aquilo que desejamos, mas nem sempre faltará tempo para realizar algo realmente importante. Nem sempre precisamos fazer nada disso, mas nem sempre temos coragem para ser o que queremos ser. Nem sempre seguiremos adiante na vida da forma que achamos. Nem sempre nossos medos e cismas serão nossa proteção. Nem sempre o que nos dá prazer é o que nos faz bem realmente. Nem sempre os acontecimentos ruins vão trazer apenas consequências ruins. E nem sempre o tempo para as coisas boas vão acontecer no momento que desejamos. Nem sempre a vida continuará do mesmo jeito, poderá ser pior, mas depende de nós. Pois podemos sempre rir, se resignar, esperar, se esforçar, persistir e principalmente acreditar que Deus quer o melhor para nós e que dias melhores virão. Pessoal, nossa vida... Só um instantinho. Obrigado. Não pensei, né? Para concluir, a nossa vida, ela é manifestação da nossa intenção, do nosso sonho, da nossa aspiração,
É uma verdadeira arte saber viver. Então não desperdicemos tempo, energia com discussões, com vícios, com maledicências, com o nosso orgulho, com a gente mesmo, com os nossos pensamentos. Eu quero, eu desejo, eu preciso. Vamos fazer da nossa vida, cada dia, um dia melhor. Não só para nós, mas para quem nos cerca. Cada vida aqui vai se manifestar de acordo com o que a gente quer. E não de acordo com o que Deus quer ou o que os outros querem. Se eu quero ser infeliz, eu vou ser infeliz. Mas se eu quero ser feliz, eu também vou poder conseguir ser. Gente, obrigado, uma boa semana para vocês. Obrigada, Roberto. E que sempre o anjo de guarda e Jesus te abençoe. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso trabalho. Só falando para vocês, quem ingeriu álcool, por favor, não entre na nossa cabine de passe. E agora, com o coração serenado ainda, com a mente elevada a Jesus, vamos ouvir a oração do Roberto. Querido Pai, neste domingo, que a Tua atenção possa chegar até nós, pelo amor, pelo carinho dos nossos espíritos mentores e familiares aqui presentes. Que possamos todos nós sermos tocados no nosso íntimo, a seguirmos em frente, com a vontade firme e sincera de evoluir. Lembrando que estaremos em progresso quanto mais conscientes estivermos de nossas ações, dos nossos pensamentos e sentimentos. Rogamos o amparo espiritual na nossa jornada, para que todos nós aqui, no seu âmbito familiar, profissional, de amizades, possam fazer a diferença, tornando a si e aos outros melhores do que são. E é em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, e toda a espiritualidade boa, amiga, aqui presente, damos por findada a primeira parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja.